Eu gostaria que o seu coração estivesse aberto a essa mensagem em nome de Jesus. Nós precisamos ser essa igreja. Quantos concordam comigo? Amém? Amém. Nós precisamos nos tornar essas pessoas. Esses irmãos coreanos entenderam a essência do Evangelho. Eles entenderam a importância de viver a palavra de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar algo com você, encerrando as celebrações do aniversário da igreja, os 121 anos da nossa igreja local e os 111 anos da IPI do Brasil. Eu gostaria de convidar você agora a tomar a sua Bíblia comigo, como eu estou fazendo aqui agora, e vamos abrir em Efésios capítulo 4, e eu gostaria de ler com vocês os versos 1 ao verso 7, e também aqui na tela está um texto para você acompanhar a leitura bíblica, se você assim desejar também nessa noite. Eu peço a você que você não converse, que você não ande, eu peço que você sempre olhe aqui na minha direção, e escute com atenção a ministração da palavra de Deus, porque nós somos muito fáceis de perder a atenção, então qualquer coisa é motivo para perdermos o raciocínio daquilo que estamos ouvindo, vendo. Então eu peço que você agora concentre todo o seu pensamento na mensagem que eu vou pregar agora para você e para a sua vida em nome de Jesus. Diz assim Efésios capítulo 4, verso 1 ao verso 7, na nova tradução da linguagem de hoje. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Efésios 4, de 1 a 7. Eu quero dar um título ao meu sermão: Características de uma igreja espiritual é a palavra dessa noite. Vamos repetir comigo? Características de uma igreja espiritual. Nós temos que ser uma igreja baseada em Efésios 4, de 1 a 7, consequentemente uma comunidade altamente espiritual. Nesse mês de celebração dos 121 anos da primeira IPI de Lusiânia e dos 111 da IPI do Brasil, nós estamos refletindo um tema muito importante: discernir o que Deus tem para as nossas vidas. Discernir o que Deus tem para as nossas vidas é a mesma coisa que você estar procurando uma rádio que você quer escutar, e você começa a procurar a sintonia dela, seja digital, seja manual, seja analógico, seja de qualquer maneira o seu rádio. Você começa a procurar a sintonia, e aí você sintoniza e você começa a escutar aquilo que você desejava então escutar. É mais ou menos isso que nós estamos tentando fazer e buscando no Senhor. E nós vimos algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual. Vimos que é tempo de buscar a Deus. Eu não sei se você está buscando a Deus, mas é tempo de você buscar a Deus. O avivamento na Coreia aconteceu porque pastores começaram a buscar a Deus, presbíteros começaram a buscar a Deus, membros da igreja começaram a buscar o Senhor, mais do que o convencional, mais do que a religiosidade nos pede, que é uma vez por semana, de domingo, numa reunião, quando o celebrante diz a graça e a paz do Senhor Jesus, e todos dizem amém. É tempo de buscar a Deus nesse lugar. Mas também nós vimos até aqui, apenas para situar você que está me ouvindo nessa noite, que nós temos que ser espirituais e não carnais. No nosso dia a dia, no nosso trato com as pessoas, no nosso trabalho com os nossos amigos, com a nossa família, nós temos que ser pessoas espirituais de verdade no nosso dia a dia com Deus, e não carnais. Mas nós também vimos aqui nesse púlpito que nós precisamos ter a mente de Cristo Jesus. Eu e você precisamos pensar como o Senhor Jesus pensava. Mas eu quero encerrar falando sobre uma igreja espiritual. Quais são as características, o que caracteriza ela? Como você sabe se a primeira IPI de Lusiânia é ou não é uma comunidade espiritual? Interessante, queridos, que esse texto ele é tremendo. Ele fala sobre a igreja. Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso, e igreja no grego significa eclesia.
E eclesia significa Assembleia dos Santos, significa reunião dos escolhidos de Deus, daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, consequentemente, aqui não é um clube, aqui não é um lugar de recreação, consequentemente, aqui não é uma associação, não é uma sociedade, não é uma cooperativa, não é uma empresa, não é nenhuma dessas coisas. A igreja, ela é na verdade o corpo de Cristo. A igreja é uma família espiritual, a igreja é a nossa vida, a igreja é o lugar onde Deus nos colocou para servirmos a Ele e as pessoas. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. A igreja é esse lugar onde Deus nos colocou. E se você está aqui nesse lugar, não digo simplesmente o espaço físico da rua Florentino Chaves, quadra 73, lote 32, centro de Lusiânia. Eu não me refiro só a essa propriedade, eu me refiro à nossa caminhada como igreja, o nosso dia a dia como igreja, a nossa vida espiritual. E sabe, queridos, quando eu olho para um texto como esse, eu começo a me perguntar que tipo de igreja que você quer para você. Que tipo de igreja você quer para os seus filhos? Que tipo de comunidade você espera ter nesse lugar para as pessoas que vão se converter pela pregação do Evangelho e pelas orações que nós temos feito por pessoas que nós convivemos, conhecemos ou desconhecidos que queremos aos pés do Senhor Jesus? Que tipo de igreja que você quer? Uns querem uma igreja tradicional, que preserve a história, que cante todos os hinos. Outros querem uma igreja pentecostal, uma igreja com fervor, uma igreja que a pessoa possa levantar a mão e ninguém olhe para o lado, uma igreja que a pessoa possa pular, possa dançar, possa celebrar. Outros querem uma igreja que tenha um ótimo louvor. Quantas pessoas que escolheram, eu vou naquela igreja porque o louvor lá é tremendo. Tinha um amigo meu que ele mudou lá para Porto Alegre e ele foi para a igreja do Azaf Borba, porque é o Azaf Borba. Então as pessoas têm expectativas, as pessoas têm desejos. Uma igreja por causa do louvor, porque tem um excelente pregador, orador, oradora. Outros esperam uma igreja que fale o que lhe agrada, que lhe corresponda no seu conhecimento, nos seus sentimentos. Outros querem uma igreja que simplesmente lhe atenda nas suas questões espirituais. Mas que igreja nós temos que desejar, irmãos, nesses 121 anos? Eu afirmo a você que eu e você precisamos desejar a igreja de Efésios 4, de 1 a 7. Eu e você temos que ser essa comunidade que Paulo escreve aos Éfesos. Eu e você temos que ser essas pessoas. Eu e você temos que ser cristãos que vivem isso na sua vida. Na verdade, queridos, como é uma igreja com características espirituais? É o que eu vou falar agora para vocês, está aí no boletim e está aqui na tela para os irmãos. Em primeiro lugar, é uma igreja que vivencia os planos de Deus. Repita comigo, uma igreja espiritual, ela vive os planos de Deus. Vamos voltar em Efésios 4, a sua Bíblia está aberta em Efésios 4. Efésios 4, verso 1, está escrito o seguinte, vamos ler juntos aqui na tela, para ficar lindo e maravilhoso para a glória de Deus. Vamos lá? Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a minha vida, Deus tem algo para a primeira IPI de Lusiânia e para toda a igreja cristã evangélica. Sabe, irmãos e irmãs, eu não me importo muito com as estratégias, com os modelos. Vocês sabem que eu trabalho com células, mas eu não me importo se é célula, se não é. Se o conselho aqui fala assim, pastor, a gente não quer célula, eu ia respeitar o conselho da igreja. Queridos, não é o modelo, não é a estratégia. Não, vamos ter um programa. Tem uma época que eu achava, não, temos que ter um programa na TV, em outra igreja. Aí eu cheguei à conclusão que não é o programa de TV, não é o programa de rádio, não é ter um editorial no jornal, não é ter células. É importante ter células, e eu nunca vou deixar de trabalhar com células enquanto Deus me der vida. É importante você ter um espaço na televisão, é importante usar a internet, usar o jornal, usar os ministérios, todas as expressões que possam levar o amor de Deus às pessoas.
Enquanto eu meditava nesse sermão, eu comecei a refletir que a questão não é estratégia, modelo, projeto. Isso não importa se eu estiver vivendo os planos de Deus. Mas se porventura eu não estiver vivendo os planos de Deus como indivíduo ou como igreja, aí, meu irmão, a igreja está em rota de colisão com dificuldades e problemas. Quando uma igreja não vive no centro da vontade de Deus, ela está caminhando para se encontrar lá na frente com grandes problemas e dificuldades na sua vida, seja coletivamente ou o crente na sua vida individual. Então você nessa noite tem que tomar uma decisão. Se você é crente, quantos aqui são crentes, digam glória a Deus. Glória a Deus. Se você é crente e disse glória a Deus, você precisa tomar a decisão hoje de viver os planos de Deus para a sua vida. Estratégias, ideias, vontade de fazer apenas dar certo quando está no centro do plano de Deus, quando está em concordância com aquilo que Deus quer para a vida da igreja. Deus tem planos para as nossas vidas. Você concorda com o pastor? Amém, gente? Deus tem planos para as nossas vidas, seja individualmente ou coletivamente. Deus tem desígnios que Ele mesmo determinou antes da fundação do mundo. Assim como os autores de novelas, de filmes, de livros, de teatros, eles, antes de acontecer o filme, antes de acontecer o teatro, antes de acontecer a telenovela, eles já escreveram, eles já sabem a cena do último capítulo, quem vai ficar com quem vai morrer, quem vai perder, quem vai ganhar. Deus também sabe, porque Ele escreveu a história. Ele escreveu a história do universo. Ele sonhou com as nossas vidas. Só que Deus tem planos. E o pedido de Paulo é que nós vivamos de acordo com o que Deus preparou para as nossas vidas. Pastor Simão Zapissa, um pastor muito querido por mim e por vocês, ele tem uma expressão que depois que eu ouvi essa expressão dele, eu carrego para a minha vida: a agenda de Deus. Nós temos que andar na agenda de Deus. O problema é quando as pessoas começam a andar na sua agenda, nos seus planos, de acordo com a sua vontade. Pastor Simão Zapissa, ele insiste nessa tecla. Toda vez que eu vejo, toda vez que eu encontro, quando ele está com pastores, quando ele está em igrejas, ele sempre fala sobre a agenda de Deus. O que é a agenda de Deus? É isso que Paulo escreveu. É a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós temos que parar de viver do nosso jeito, amém, gente? Nós temos que parar de fazer os nossos projetos com as nossas prioridades, desejar o que nós queremos, mas desejar sim os planos de Deus. Eu fiquei profundamente impactado com esse testemunho que eu mostrei para vocês nesse vídeo. Eu fiquei profundamente tocado, porque na verdade a Coreia do Sul é um testemunho para a igreja brasileira. A igreja presbiteriana no Brasil, juntando a IPI, a IPU, a IPR, a IPB, todas as presbiterianas, se der 1 milhão, estourando, sabe quantos presbiterianos tem na Coreia do Sul? 10 milhões de presbiterianos. Isso é tremendo. Isso significa pessoas que entenderam o Evangelho, pessoas que entenderam os planos de Deus. Então nós temos que sintonizar. Talvez o nosso rádio está fora de sintonia, talvez está só atenção, está vindo para cá, para lá, e a gente não está ouvindo Deus. A gente está ouvindo o coração, ouvindo a mente, ouvindo as pessoas e não ouvindo os planos de Deus para as nossas vidas. Nessa noite eu gostaria que a nossa vida fosse construída a partir da agenda de Deus. O que nos torna espirituais não é como cantamos, não é como oramos, não é se fazemos muitas coisas dentro da igreja, mas sim se nós vivermos no centro da vontade de Deus, que é de fato aceitarmos e buscarmos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Uma igreja espiritual, ela vive para os planos de Deus. Não existe a minha vontade, não existe a sua vontade, só existe uma oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos orar juntos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu gosto muito de pesquisar vários textos, várias traduções, e tem uma tradução da Bíblia, a Mensagem, do pastor Eugênio Peterson, que ele usa uma expressão que não está aqui na tela, eu quero citar aqui no meu esboço. Olha que interessante. Ele traduz esses dois primeiros versículos, o primeiro versículo, e ele usa a seguinte expressão:
Eu peguei parte do primeiro versículo na tradução